4. Estamos aqui reunidos toda terça-feira em ciclos de palestras gratuitos. Não perca essa oportunidade. São temas maravilhosos na área de desenvolvimento pessoal, na área de melhoria, tecnologia, inovação. Você não pode ficar fora dessa. Vem para cá, aproveite essa oportunidade. E hoje estaremos falando sobre o assunto os 5S te ajudando a melhorar 1% todos os dias. Quem não quer melhorar todos os dias um pouco? Essa é uma grande oportunidade para você que está aqui com a gente no presencial, mas também para você que está aí pelo YouTube, acompanhando as nossas palestras. Então, para falar sobre esse tema, vamos trazer aqui Emiliano! Boa noite! Olha, eu mais uma vez aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso ciclo de palestras. Só para a gente relembrar, o nosso ciclo de palestras, ele vai até 3 de dezembro, onde nós estamos falando sobre diversos temas. Nesse ciclo de palestras nós falamos sobre gestão, sobre planejamento estratégico, falamos sobre melhoria contínua, falamos sobre tecnologia, inovação, saúde, ou seja, tem temas aqui para todo mundo. Nós estamos disponibilizando esses nossos encontros pelo YouTube. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, dá o like, se inscreva no canal, coloque lá também seus comentários. Tenho certeza que vai ser bastante importante para o algoritmo difundir aí esse nosso ciclo de palestra. Eu acredito que alguns de vocês, e até conhecidos de vocês, terão algum tema que será importante para alguns de vocês. Tá ok? O tema de hoje é 5S, ajudando a melhorar 1% a cada dia, faz parte do ciclo de palestras de melhoria contínua e espero que vocês gostem da palestra, tá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos lá então, 5S. Alguém já ouviu falar em 5S? Sim ou não? Uhul! Maravilha! Então vamos lá, 5S. 5S ajudando a melhorar 1% todo dia, mas antes vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre melhoria contínua e sobre os 5S. É importante, eu sempre volto a lembrar vocês que o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, aqui nós estamos tratando de religião, nós estamos tratando de denominação eclesiástica, nós estamos falando de um manual de vida que é importante a gente saber que tudo que nós precisamos saber sobre a nossa vida encontra-se nesse local. Então, eu sempre vou trazer dentro dos nossos temas o que a palavra de Deus tem nos falado sobre cada tema. Bom, e sobre o 5S, então, que vocês vão, ao longo da nossa palestra, entender o que significa cada S desses 5. Deus tem falado para nós o seguinte: porque Deus não é Deus de confusão, desordem, aqui no sentido de desordem, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então a gente já está vendo aqui que Deus é um Deus que se agrada da ordem, ou seja, não gosta de nada desordenado, desorganizado. E isso faz parte do 5S, vamos entender lá quando conhecemos cada S. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 33. Vocês dão uma olhadinha lá para entender o que ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios 14, 40, ele diz o seguinte: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Mais uma vez, uma advertência na palavra de Deus, lembrando que Coríntios era uma parte de Paulo, Coríntios era um local, existia uma igreja, lá Paulo estava falando exatamente para a igreja, que é para que eles fizessem as coisas dessa igreja seguindo o quê? Ordem e decência. Então tem um mistério e vamos entender o que 5S tem para nos falar a respeito disso, tá ok? Bom, primeiro vamos olhar a figura, vamos olhar a imagem. A gente está falando de ordem e decência, mas dá uma olhada então na imagem que está se apresentando aqui. A pergunta é: olhando essa primeira imagem, existe ordem nessa imagem? Não. Pensa. E na segunda? Não. É incrível, né? Mas isso é uma sala de trabalho, é uma área de trabalho que a gente vê que será que alguém consegue trabalhar dentro desse caos? Então vamos lá.
entender um pouco, dar uma passada rápida sobre o que é o 5S, vou passar um videozinho, um pequeno vídeo, ele tem na faixa de 12 minutos, e ele vai explicar rapidamente o que é o 5S, mas depois eu vou explicar para vocês também. Tá esperando o quê? Organizações que nem vida online? Ih, cara, você tá dormindo no ponto, meu amigo. Mas Olá, este é o Café em Massa. Senhor Caio, o tema de hoje é sobre a atividade 5S, a definição do 5S e os seus objetivos. Produtividade, qualidade de produtos, segurança, a base para todos esses é o 5S. Neste módulo, vamos aprender a definição, o efeito e pontos importantes sobre os 5S. Então, vamos iniciar a aula. Will, o que você acha deste chão de fábrica? Bem, aparentemente não está sendo executado o 5S. Em uma situação tão clara que o 5S não está sendo executado, é óbvio que a eficiência do trabalho diminui, reduz a qualidade dos produtos e podem surgir riscos da segurança. Sim, concordo. É necessário realizar Kaizen quanto antes. Vamos, primeiramente, realizar uma palestra para todos os funcionários sobre a definição e a necessidade de realizar o 5S. Por favor, poderia chamar todos os colaboradores na sala de palestra? Sim, tudo bem. Professor Caio, será que eu posso ser responsável pela palestra do 5S? Sim, mas é claro. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigada por reservar o tempo para participar desta palestra. Gostaria de explicar a todos sobre as definições do 5S e o motivo de executá-las. Vamos entender bem e mudar o chão de fábrica para uma condição melhor. Então, primeiramente, vamos conferir as definições do 5S. Os 5S são servir, classificar, seiton, organizar, seiso, limpeza, seiketsu, padronizar, shitsuki, disciplina e foram tiradas da primeira letra das palavras em japonês. Vou explicar cada um desses. Servir, ou seja, classificar, quer dizer, definir um critério para os objetos desnecessários e descartáveis. O ponto importante é definir o critério. Seiton, ou seja, organizar significa facilitar o uso do que é necessário para qualquer um no momento necessário. O ponto importante é para qualquer um. Seiso, ou seja, limpeza é manter limpo o ambiente de trabalho que já foi separado e organizado e perceber anormalidades através de inspeções. O ponto importante é perceber. Seiketsu, ou seja, a organização é criar um sistema em que o servir, seiso possam ser continuamente mantidas e controladas e conservar o ambiente de trabalho em boas condições a todo momento. O ponto importante é criar um sistema. Shitsuki, ou seja, disciplina é tornar um hábito 5S, criar uma cultura organizacional que desenvolva com autonomia e independência o 5S. O ponto importante é autonomia e independência. Como é possível entender pela explicação? A atividade 5S não são somente tarefas para organizar o ambiente de trabalho. Não é simplesmente tornar único, mas são atividades que ajudam a estruturar sistemas e o desenvolvimento de pessoas. Farei um adendo à explicação. Nas empresas que lucram continuamente, ou seja, nas empresas com poucos desperdícios, quase sempre tem um ponto em comum. Elas têm como base do trabalho o 5S bem enraizado. Para uma empresa gerar lucro, é necessário ter uma base bastante sólida. Primeiramente, é importante ter as sequências das operações com regra das tarefas bem definidas.
Além disso, é fundamental que seja hábito da equipe seguir as regras. Também é imprescindível que essas regras possam ser seguidas por todos, incluindo os novatos. Se tudo isso for seguido, possibilita resultados de alta qualidade em cada trabalho, gerando lucros para a empresa. Isso é, para gerar lucro, se torna extremamente necessário uma base bem forte, fundamentada nos 5S. Não é exagero dizer que a quantidade de lucro depende do quanto o 5S está sendo bem executado. Além disso, na atividade 5S, com o processo de eliminação dos desperdícios e perdas, os funcionários dividem o sentimento de satisfação, realização e confiança, e assim promovendo uma boa cultura corporativa. Através da mudança de mentalidade baseada no 5S, vamos alcançar uma empresa forte que lucra continuamente. Foi uma boa palestra de 5S. A explicação ficou ótima. Pode ser pouco a pouco, mas vamos esperar que cada um dos funcionários possa se conscientizar sobre os conceitos da palestra. Sim, eu concordo. Mas tenho certeza que uma única palestra não é o suficiente para transmitir tudo o que gostaríamos. Então seria interessante dar palestras continuamente para difundir o 5S. Acredito que seja uma ótima ideia. Então, Will, que tipo de característica tem o ambiente de trabalho onde o 5S está bem consolidado? Bem, eu acho que primeiramente que tenha ambiente de trabalho em que a empresa está alcançando todos os pontos e tenha a percepção de que está padronizado, não só nos pontos visíveis, mas se a empresa é feita minimamente por todo o canto, posso sentir que o 5S está bem consolidado. É isso mesmo. Tem algum outro ponto além dessas? Além disso, local onde qualquer um consegue identificar a condição do material em hortelã-se. Não só uma pessoa específica consegue reparar, mas se qualquer um pode notar, é uma característica de um ambiente onde o 5S está sendo bem executado. Muito bem colocado. Se qualquer um pode notar, quer dizer que o controle visual está sendo bem executado. E quais os outros? Acho que podemos citar a situação onde existe um mecanismo para manter 5S de maneira natural. Executar o 5S voluntariamente é bom, porém não deve depender somente de uma pessoa. Acredito que um ambiente de trabalho em que tenha uma estrutura para manter a sistemática do 5S, podemos considerar que o 5S está bem consolidado. Sim, esse também é um ótimo ponto de vista. Outros exemplos são se os funcionários têm vigor e são animados, se todos os funcionários conseguem explicar a definição do 5S e se frequentemente realizam eventos sobre o 5S, podemos considerar que a empresa tem um nível de 5S alto. Por outro lado, se um desses itens não está sendo executado, podemos considerar que tem possibilidades de realizar desenhos em relação à atividade 5S. A propósito, alguns cuidados que devemos ter em relação às atividades 5S? Sim, temos. Um exemplo é não deixar a atividade 5S como mera formalidade, nós devemos torná-la atividades essenciais. Evidentemente, as atividades 5S meramente como uma formalidade não há eliminação de desperdícios e não pode gerar lucros à empresa. Entendo. Existe uma característica de uma área de trabalho em que a atividade 5S está somente como formalidade? Sim, no ambiente de trabalho onde a atividade 5S é feita como mera formalidade, são usadas as seguintes desculpas. Como 5S não é mais ele gera lucro, vamos realizar o mínimo para não ser cobrado. Se realizarmos o 5S, perdemos tempo, então, quando estamos atarefados, vamos priorizar o trabalho. Se eu souber onde estão as coisas, é o suficiente. Não precisamos controlar mais que isso. Expressões desse tipo estão totalmente erradas. Em um ambiente de trabalho onde essas expressões são normais, há a possibilidade dos funcionários acreditarem que o 5S é meramente uma formalidade ou que são atividades que estão obrigadas a realizar. A essência da atividade 5S é justamente a mudança de qualidade na maneira de utilizar os objetos ou as informações, através disso aumentar a segurança, qualidade e eficiência do trabalho. Não devemos considerar o 5S e o trabalho de forma separada. Devemos pensar que o 5S é uma
parte do trabalho. Isso mesmo. Ótimo ponto de vista. Numa empresa onde entendem a essência da atividade 5S que continuamente realizam, os funcionários estão motivados. E isto leva ao aumento de lucro da empresa. O 5S faz parte do trabalho. Devemos entender bem e ter o pensamento como estou atarefado, vou priorizar o trabalho, é um absurdo. Quero que todos entendam o real significado do 5S para criar um ambiente de trabalho alegre e agradável. Progredindo com a atividade 5S, podemos criar um ambiente que seja fácil de desenvolver o trabalho e, como resultado, apoiar a criação de uma cultura de 5S que seja lucrativa. É verdade. Por acaso, Will, você está bem empolgado. Tomou a iniciativa e se responsabilizou para dar a palestra de 5S. Tem algum motivo? Sim, na verdade, pretendo ser especialista em 5S. O 5S, como é uma atividade importante não só no chão de fábrica, mas também em escritório e todas as áreas de trabalho, gostaria de dominar bem, muito mais que todos. Não ficarei atrás nem do Senhor. Isso é uma ótima determinação. Estou contando com você. Vamos então resumir a aula de hoje. O 5S é Seiri, classificar, Seiton, organizar, Seisou, limpeza, Seiketsu, padronizar, Shitsuki, disciplina, são os primeiros S retirados de cada palavra em japonês. Como característica de um ambiente de trabalho onde o 5S está bem consolidado, podemos listar ambiente de trabalho em que a empresa está alcançando todos os pontos e tem a percepção de que está padronizada. Qualquer um consegue identificar a condição do material em alternância e existe um mecanismo para manter 5S naturalmente. Além disso, na atividade 5S, com o processo de eliminação dos desperdícios e perdas, promove uma boa cultura corporativa. Para tanto, não podemos deixar a atividade 5S como uma mera formalidade, mas devemos torná-la atividades essenciais. Para uma empresa, o 5S é a base para uma empresa rentável. Em vez de desprezar, vamos dedicar para aplicá-los. A aula de hoje é até aqui. Vamos nos encontrar no próximo tema. Bom, o que vocês acharam do videozinho? Muito bom. Muito bom, né? Ele é bastante autoexplicativo. Se a gente já assistindo ao vídeo, a gente já tem uma ideia do que é o sistema 5S, do que significa efetivamente o 5S, né? Mas vamos passar aqui para a gente vai entender mais profundamente do que se trata, então. O que é o 5S? O 5S ele é uma filosofia, mas poderíamos dizer que é um pouco mais que isso. Ele é uma cultura vinda do Japão. Ou seja, o povo japonês tem uma filosofia de vida e essa filosofia molda a sua cultura. E a sua cultura é uma cultura de não desperdiçar nada. E por que ele tem essa cultura do não desperdício? Bom, primeiro, que é muito difícil, vamos imaginar a cultura agrícola do Japão. Para a gente lembrar, o Japão é uma ilha pequena, e a maior parte dela é fria. Então você não tem como expandir, por exemplo, uma cultura agrícola e até mesmo uma cultura pecuária. Então a utilização dos espaços já é fundamental. Se você for no Japão, existe aí uma série de vídeos na internet que mostra que eles utilizam os espaços até de dormitórios, onde você vai alugar um dormitório para dormir, por exemplo, em Tóquio. Você aluga cabines pequenas onde só cabe você para deitar ali e dormir, não cabe mais nada. Porque isso é utilização, porque eles não têm espaço físico, eles não têm o que a gente tem hoje de regionalidade, né? Continentalidade, por exemplo, num país como o Brasil, isso não ocorre no Japão. Hoje, o Brasil sempre, né? Você consegue aproveitar basicamente todas as áreas úteis do Brasil. No Japão não é assim. A área útil do Japão é mínima possível. Então já tem essa cultura pelo
e não dá a possibilidade de ter desperdício nesse sentido. E essa cultura, ela foi bastante entronizada, enraizada neles, principalmente a partir do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que basicamente duas principais cidades foram basicamente dizimadas, foram destruídas com a Segunda Guerra, e não só essas cidades, por conta da explosão da bomba H, mas por conta da guerra, diversas cidades do Japão, elas foram basicamente destruídas por conta disso. E essa recuperação do Japão, ela se deu muito em função disso, porque eles perderam todas as fábricas, perderam áreas agrícolas, perderam uma série de coisas que eles tinham que se recuperar de forma rápida. Então, o povo já tinha uma cultura milenar de não ter desperdício por conta do tempo. E em função de toda essa destruição, isso foi enraizando ainda mais. E foi exatamente nesse período em que apareceram, na verdade, diversas metodologias, diversas técnicas para ajudar o Japão a se recuperar, a se reerguer da destruição da Segunda Guerra. E foi aí que surgiu o 5S. O pai do 5S chama-se Kaoru Ishikawa. O Ishikawa é um nome bastante conhecido porque ele desenvolveu não só essa, quanto outras técnicas que a gente conhece, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, que é muito conhecido no mundo da gestão, que é aquele diagrama chamado espinha de peixe, foi criado por essa mesma pessoa. E com o objetivo de quê? De melhorar o ambiente de trabalho e aumentar a produtividade e qualidade total. Então, essa ideia da qualidade total, que nesse período rodava pelo mundo, foi muito difundido no Japão, nesse período. Para que para a entrega destes, do melhor ambiente de trabalho e melhor produtividade. Tem como base 5 sensos, que eles chamam exatamente de 5S, que são os sensos. Então, você ter bom senso, nesse sentido. Então, nós vamos ver. E por que foram criados esses 5 sensos? Porque com essa filosofia foi possível diminuir desperdício. E na área da qualidade, nós temos 7 desperdícios que são fundamentais para que, se você, tirando esse desperdício, você consegue aumentar a sua produtividade, melhorar o seu ambiente de trabalho e melhorar a sua qualidade. Então, o desperdício, além de melhorar o ambiente de trabalho e qualidade de vida de todos os envolvidos, ao ser implementado, buscar transformar uma cultura existente. Então, se você tem uma cultura que não está te levando para alta produtividade, para uma relação melhor dos colaboradores, para a qualidade de vida e para a qualidade total de tudo que você faz, tanto dos processos quanto dos produtos que você desenvolve, aplicando não só essa, quanto as metodologias criadas nessa época, você leva a sua empresa, você mesmo, a sua vida pessoal e os colaboradores, a um outro nível. É o que a gente vai ver aqui. Essa cultura de melhoria contínua são feitas em pequenas mudanças. Você viu no videozinho que ele falou muito do Kaizen. E o Kaizen, a gente já falou numa palestra anterior, que significa melhorar continuamente, melhorar sempre. Então isso também fazia parte dessa mesma época. Por quê? Para que você não tivesse desperdícios, para que você pudesse ter uma melhoria contínua, para que cada dia você fosse melhor, porque eles precisavam se reerguer. Então o Kaizen faz parte dessa filosofia também. E são fundamentais para a busca de um objetivo maior. Você está buscando um objetivo, então você vai melhorar esse objetivo, melhorar sempre. E a gente fala de 1% a cada dia, porque a ideia do Kaizen não é você fazer grandes melhorias numa tacada só. É você olhar e ir mexendo poucas coisas, e um dia você vai ter uma melhora maior, uma melhora melhor. Então você vai fazendo a cada dia essa mudança. Bom, e o 5S? A gente, no videozinho, apareceu lá o que significa. Ele representa o senso de utilização ou classificação, como foi mostrado no vídeo. Então, o primeiro S é o senso de utilização. Depois a gente vai descrever melhor isso. O que é um senso de utilização? Bom, eu tenho coisas no meu escritório, na minha casa, não importa o ambiente que eu esteja. Então, eu, com o meu bom senso, vou analisar aquelas coisas que estão ali à minha disposição e eu vou ver o
dia a dia? Porque se eu não preciso utilizar aquilo no meu dia a dia, se aquilo não faz parte das atividades que eu executo no dia a dia, para que eu tenho aquilo naquele local? A ideia é que se eu tiver aquilo no meu local, ele vai me atrapalhar porque vai ser mais uma coisa que eu vou ter que olhar. Ele vai ocupar o espaço de alguma coisa que realmente precisa utilizar. Ele pode estar no meio do caminho e causar um problema de segurança, ele pode causar um acidente. Então, se você não utiliza, então para que eu tenho aquilo naquele local? Então, os censos, todos os 5 censos, se deram exatamente em função de você refletir sobre as coisas do seu dia a dia, se realmente aquilo vai ser ou não necessário. E aí você tem com isso, tem o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de padronização e o senso de disciplina. Então vamos ver direitinho o que significa cada uma dessas coisas. E os 7 desperdícios, a gente vai falar quais são, estão aqui embaixo, eles são divididos em três categorias. Os desperdícios são o seguinte: desperdício de movimentação, ou seja, você precisa entender se as pessoas estão no ambiente, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente qualquer, estão se movimentando além do que necessita. Qual é a ideia? Se eu estou executando um trabalho numa recepção, por exemplo, eu não posso precisar de uma caneta, é um exemplo esdrúxulo, mas eu não posso precisar de uma caneta que não esteja na recepção, porque se eu tiver que sair da recepção para procurar uma caneta, o tempo que eu perco procurando essa caneta é o tempo que eu faço o atendimento, que é o papel da recepção, fazer o atendimento. Então, se você não está atendendo, você não está fazendo aquilo que é o teu melhor, que é o melhor da tua função. Então, eu não posso ter aquilo que eu necessito usar naquele momento, eu não posso deixar de ter naquele local onde eu executo a minha atividade. Você viu no videozinho ele falar sobre chão de fábrica. Essa ideia do chão de fábrica, quando surgiu a filosofia do 5S, do Kaizen, de outras filosofias, de outras culturas, de outras técnicas no Japão, se dava muito nas indústrias. Então era muito comum você ter problema no chão de fábrica, que é onde acontece a atividade de produção. Só que isso se expandiu também para as atividades de escritório. Então, quando a gente está falando no chão de fábrica, e a gente for passar isso para dentro de uma atividade de escritório, a gente está pensando no chão de fábrica sendo aquele local onde você trabalha. Então, por exemplo, numa recepção, o chão de fábrica da recepção é o teu balcão de atendimento. Aquilo é o seu chão de fábrica. A palavra que a gente traduz para chão de fábrica, mas no Japão é chamado de gemba. Então, eles chamam tudo que é onde você executa a sua atividade, eles chamam aquilo de gemba. Então, o nosso gemba aqui nesse exemplo que eu dei para vocês é o balcão de recepção. Então, se você não tiver no gemba, no momento que você tem que executar a sua função, porque você precisa ir a algum lugar, fazer alguma coisa para executar aquela atividade, isso é um desperdício de movimentação. Você está se movimentando além do que você necessita para executar aquela função. É perda de tempo. Você tem o de transporte. Se você precisa, o transporte aqui de transportar coisas, mas pode ser um transporte também, automotivo, não importa. Se você tiver que transportar algo para o local onde você vai executar a sua atividade, ou seja, para o seu gemba, se você precisa ficar transportando coisas, você também está tendo um desperdício que é chamado desperdício de transporte. E aí vai, a gente vai explicar mais para frente, mas tem o de processar coisas em excesso, significa o quê? O retrabalho. Quando eu preciso fazer uma coisa mais de uma vez, onde eu posso deixar aquilo pronto para que eu não precise ficar executando toda vez, isso é um problema de excesso de processamento, processando aquilo mais do que eu necessito. Você tem um excesso de estoque. Quando eu coloco que eu preciso armazenar coisas num estoque, além do que aquilo que eu preciso para executar a minha atividade, ou vamos imaginar que você está trabalhando numa empresa que é um comércio, e você coloca no seu estoque, além do que as pessoas compram, você está perdendo dinheiro, porque você teve que investir o dinheiro em algo que vai ficar parado no seu estoque, até que ele seja vendido. Então isso é desperdício também. Se eu compro material de escritório, além do que aquilo que eu utilizo no mês, eu estou gastando dinheiro guardando coisas que eu ainda não utilizei.
E também vou estar ocupando espaço para guardar aquelas coisas que eu comprei e não estou utilizando. Então, quando eu acumulo coisas que eu não necessito para executar aquela função em determinado período de tempo, eu estou tendo um desperdício de estoque. Da mesma forma, o de espera. Se existe alguma coisa que eu preciso fazer, eu perco tempo ali, ou estou fazendo algum, voltar por exemplo, do atendimento ao cliente, e o meu cliente perde muito tempo esperando para ser atendido, por exemplo. Por que ele perde esse tempo? Porque eu estou perdendo tempo me movimentando para procurar um equipamento que eu preciso usar. Eu estou perdendo muito tempo no telefone, onde eu não deveria, porque eu deveria ter alguém atendendo o telefone para eu poder fazer o atendimento na recepção. Então está perdendo esse tempo. Está perdendo tempo porque o meu funcionário está nas redes sociais, ao invés de estar fazendo atendimento ao público. Você está perdendo tempo. Então o seu tempo de espera, ele é fundamental. E ele chama de desperdício. Quando você está perdendo esse tempo, você está deixando de atender, está deixando então de produzir. Então você está deixando de lucrar. Você tem o de defeitos. Eu esqueci meu óculos hoje. Quando você faz alguma coisa e você não faz com a sua melhor qualidade, você faz aquilo com defeito, possivelmente você vai ter que fazer de novo. Quando você entrega um produto amassado, provavelmente o teu cliente vai devolver aquilo ali. Então você vai perder dinheiro, você vai perder reputação, você vai ter que mandar de novo aquela coisa boa. Então por que você não fazer isso de primeira? Por isso o japonês busca qualidade total. Não é simplesmente porque é legal entregar para o cliente a melhor coisa. Claro que é legal entregar para o cliente a melhor coisa, mas quando você não entrega para ele a melhor coisa da melhor forma possível, isso causa para você um retrabalho. Se causa para você um retrabalho, você tem custo com isso. Se você tem custo com isso, você diminui o seu lucro. Então, ele pensa nisso tudo quando está fazendo qualquer atividade. O sistema dele é baseado exatamente nisso, não tem desperdício nesse sentido. E para finalizar, você tem a superprodução, ou seja, você fazer mais do que aquilo que você necessita naquele momento. Então, se você faz muito, eu vou fazer logo um montão aqui, vou produzir 100 carros, porque já ficam 100 carros prontos aqui, e aí o dia que alguém vier comprar já está pronto. Mas olha o desperdício que você teve, porque você teve que produzir além do que você efetivamente necessitava. Então você teve que placar dinheiro naquilo, você utilizou recursos que você não precisaria, ou seja, você acabou tendo um custo adicional além daquilo que você necessitava, porque se você não vender 100 carros, você vai ter um custo ali desnecessário. A Toyota, a gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente, que criou um sistema chamado Sistema Toyota de Produção, que é famoso até hoje. Ele criou um modelo diferente. Enquanto nos Estados Unidos a empresa Ford, ela fazia dessa forma, fazia 100 carros e aí esperava que as pessoas viessem e comprassem 100 carros, mas ela já tinha lá no estoque, lá no pátio, 100 carros para serem comprados, vendendo 100 carros ou não. A Toyota fazia diferente, esperava o cliente entrar não tinha site naquela época, mas pedia o carro e a partir do pedido do cliente ela construiu o carro. E ela conseguia fazer um carro a cada 10 minutos. Então o carro ficava pronto rápido também, então você não perdia tempo construindo o carro. Então, esse sistema passou a ser chamado de sistema puxado, do empurrado. O empurrado é assim, eu faço o meu produto e empurro para a pessoa comprar. O puxado não, eu espero a pessoa ter necessidade de pedir. E no momento em que ela pede, eu faço exatamente aquilo que ela quer e entrego. Então a ideia muda toda a ideia, muda toda uma filosofia de trabalho. Bom, então esses são os 7 desperdícios. E eles são divididos em 3 categorias, como eu falei para você. Que o desperdício de sobrecarga, o desperdício de irregularidade e o desperdício total de desperdício. Na verdade, são chamados de 3 M's. O desperdício aqui de você fazer mais do que você não necessita. São chamados de 3 M's do desperdício, essas 3 categorias. Que é o muda e o muda. São conhecidos como 3 M's, também é japonês.
E ele partiu de uma metodologia chamada Lean, que é a de, o Lean significa enxuto, você fazer com menos desperdício possível, é o que significa Lean, tanto em produtos quanto em processos. E aí, o próprio desenhozinho aqui já mostra o que é, por exemplo, o desperdício de sobrecarga, que é o MURI, onde você, por exemplo, uma pessoa aqui está sendo sobrecarregado. Você imagina que, se você pegar o seu funcionário e ele tem força suficiente para carregar 3 sacos de cimento, e você bota 5, você vai falar assim, caramba, estou me aproveitando, tá bom pra caramba, porque ele levava 3, eu levando 5, eu estou levando basicamente 20% a mais, então estou me dando bem. Só que você não para pensar, isso vai durar pouco tempo, não vai conseguir levar 5 sacos a vida inteira, você vai ter um tempo útil, porque você está sobrecarregando o sistema. E ao fazer isso, você, no caso, a gente está falando aqui de pessoa carregando, você vai ter um problema de saúde, você provavelmente vai entrar pelo INSS, você vai continuar pagando esse cara que não vai estar trabalhando, ou ele vai ficar inutilizado, vai entrar com processo, enfim, uma série de coisas que vai poder acontecer por conta de você ter dado uma sobrecarga para esse funcionário. A irregularidade, você não tratar as coisas de forma padronizada. Então, por exemplo, aqui está falando, você está carregando, tem 2 pessoas aqui, uma grande e uma pequena, está irregular. Ou seja, alguém vai pegar mais peso do que o outro, você está vendo? Ao invés de ficar no meio, como ele é baixinho aqui, está tendo um ângulo, o grandão está carregando menos peso e o pequeno está carregando mais peso do que o grandão. Não está equilibrado esse trabalho não está equilibrado. Então você está sobrecarregando um funcionário mais do que o outro. Tá? É um exemplozinho um pouco justo, mas para a gente entender que muitas vezes a gente coloca atividade sobre determinados elementos, onde um vai estar executando menos atividades do que o outro, a gente às vezes não percebe, a gente acaba sobrecarregando um e deixando o outro mais livre, com mais tempo, ou seja, com mais tempo ocioso. Então, a gente pensar nisso, de dividir o trabalho, por exemplo, com regularidade, cargas com regularidade, é fundamental para que o trabalho prossiga da melhor forma possível. Porque uma hora você vai chiar, ele vai estar insatisfeito, vai estar com a qualidade de vida dele ruim, enfim. Então, fazer divisão de trabalho também é importante. Mas o que acontece com a gente? É muito comum a gente pensar assim, eu tenho um funcionário que produz pra caramba e um funcionário que não produz nada, aquele cara que reclama de tudo e tal. O outro não reclama de nada. Então eu vou dividir tarefas. Eu sou líder, por exemplo, o que eu vou falar? Instrutivamente pensando, eu vou pegar toda essa atividade aqui e vou jogar para o cara que não reclama, porque o outro vai reclamar, não vai fazer, não vai me entregar a tempo. Então, quando perder tempo com isso, o que eu faço? Eu jogo para o outro. O outro faz, o outro não reclama. Só que você não pensa, como líder, por exemplo, que você está deixando aquele insatisfeito, sobrecarregado e insatisfeito. Vai chegar uma hora que isso vai ser conta para você. Primeiro que ele vai te achar um mau líder, porque você não sabe fazer divisão de tarefas, por exemplo, e vai causar uma insatisfação entre a equipe, porque vai ver, poxa, aquele cara não faz nada, está sempre se dando bem, porque a gente que trabalha, a gente está sempre recebendo tarefa. Aquele cara que não trabalha, pelo contrário, está sempre sendo privilegiado, porque não joga tarefa para ele. Então, coisas que a gente não pensa que faz parte da classificação desses desperdícios. E o desperdício de tempo, a gente teve um pequeno carregando um peso muito grande, e o outro podia estar carregando um peso maior, carregando um pezinho pequeno, que eu poderia, de repente, estar colocando mais carga para ele, podendo estar aproveitando melhor esse meu funcionário. É a mesma coisa desse cara não faz nada, o que eu faço? Dou tarefas insignificantes para ele executar, e como ele não executa muito, então estou desperdiçando qualquer coisa para ele fazer, só para não dizer que não está fazendo nada. Só que o que acontece? Em termos de produtividade, de lucratividade, de qualidade total, eu estou perdendo minha colaboração. Seja como colaborador, que na verdade está sendo aquém daquilo que eu necessito efetivamente para executar as minhas atividades. Então, a classificação dos desperdícios é essa, nessas 3 categorias. E dentro dessas 3 categorias, a gente tem exatamente
7 desperdícios que são fundamentais a gente olhar. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso enquanto eu estou na operação, de duas formas, duas coisas acontecem. Às vezes eu tenho aquele líder que gosta de estar na atividade, operando junto, então ele está fazendo, ele está executando, e no outro extremo eu tenho aquele líder que, muito pelo contrário, ele senta na sala e não vai exatamente para o campo ver o que está acontecendo. Quando acontecem esses dois extremos, a gente tem um problema dentro do Gemba. Primeiro problema do Gemba, de quem está na sala e não está vendo o que está acontecendo, é que as ordens que esse cara vai dar normalmente não vão dizer o que está acontecendo, porque ele não conhece as pessoas que estão trabalhando, ele não conhece o tipo de atividade que está sendo executada, ele não conhece. Então ele está dando ordens de escritório. Esse é o primeiro ponto. Em contrapartida, aquele líder que só executa, ele não tem condições também de ter esse mesmo olhar, porque ele está perdendo tanto tempo com coisas que não são para ele fazer, que ele deveria estar gerenciando, ou está fazendo o processo de gestão daquilo, e ele está executando as coisas. Não é que o líder não tenha que executar, mas quando é um líder executor, ele deixa de gerir. E aí o que acontece? Da mesma forma que o outro fica sentado e não enxerga, ele também não enxerga, porque ele está no olho do furacão. Então a gente tem que ter um líder que ele saiba gerenciar e ele saiba ir até o Gemba e encontrar esses problemas lá no chão de fábrica. Precisa ter esse olhar. Então essa é a ideia, ter esse equilíbrio. Então você precisa estar no Gemba verificando se existe problema de movimentação. E não só você está indo ao Gemba e observando, mas você está indo ao Gemba e perguntando para cada um na sua área de trabalho, na sua estação de trabalho, se essas coisas estão acontecendo. Por exemplo, a recepcionista, eu preciso saber se ela tem os equipamentos necessários para que ela possa trabalhar. Se eu estiver sentado na minha sala e não for lá perguntar e não for orar lá olhar, eu não vou saber. Eu não preciso entrar na recepção e atender por ela, mas eu preciso saber se ela está tendo os recursos necessários para atender. Eu preciso saber se ela tem o treinamento necessário para atender. Isso eu preciso saber. Então eu preciso ir lá, eu preciso perguntar para ela, eu preciso verificar a estação de trabalho dela para saber se ela está faltando alguma coisa. Então esse é o papel. E aí eu vou fazer isso com tudo, com todos os desperdícios que normalmente acontecem dentro de uma organização, ou até dentro de casa mesmo. Você precisa olhar isso aí. Ok? Bom, aqui mais uma vez mostrando os desperdícios, onde tem os desperdícios, as classificações dos desperdícios. Então você tem um MURI novamente, ó, que é uma sobrecarga. Então você imagina aqui, ó, você tem um caminhão que está carregando a sua máxima possibilidade de carregamento. Então, se eu não estou dando folga para ele, vai trabalhar sempre no máximo, sempre utilizando a sua máxima possibilidade. Ou seja, quando você trabalha no gargalo sempre, vai chegar uma hora que você vai ter um problema. Tem problema de manutenção, vai ter problema vai quebrar, enfim. Então, precisa olhar. Esse é da sobrecarga, ou seja, você está trabalhando além do que aquilo que você poderia carregar. Vamos imaginar aqui que eu preciso carregar 6 toneladas, aqui está com 6, né? Na verdade, o meu caminhão é de 5 toneladas, mas eu consigo colocar uma toneladinha a mais, porque tem espaço, então eu vou aproveitar. Imagina lá o lembra do batom mousse, que o nosso pastor fala sempre? Cabe mais um. Foi colocando gente dentro do barco, chegou uma hora que o barco virou. Então é isso quando você trabalha com a sobrecarga. Você ultrapassa o limite do que você pode transportar, por exemplo, aqui no caso falando de transporte. E nas pessoas a mesma coisa. Quando a pessoa, você está trabalhando com um colaborador seu, você coloca sobrecarga de trabalho, além do que aquilo que ela consegue dar conta, vai chegar um momento que essa sobrecarga vai dar problema para esse colaborador. Ok? Bom, o MURA significa irregularidade, que a gente tinha visto lá. O que é irregular? Irregular é isso aqui, ó. Você tem inconsistência. Um caminhão saindo com 4 toneladas, enquanto o outro caminhão está saindo com 2 toneladas. Poxa, se
o meu caminhão ele tem capacidade de carregar 4 toneladas tranquilo, sem sobrecarga. Se eu estiver saindo com um caminhão aqui com 2 toneladas, eu estou irregular na minha medição. Por quê? Um eu estou carregando a carga que deveria, o outro ele está carregando menos do que poderia carregar. Então estou tendo desperdício aqui. Então, a mesma coisa com um colaborador. Quando você pega um colaborador, você coloca mais atividade sobre ele, e o outro que poderia estar utilizando a mesma capacidade, você coloca menos, você está tendo desperdício ali de produtividade. Que você poderia estar produzindo 5 documentos por dia, você vai estar produzindo 2 documentos por dia. Então, tem que observar isso aí. E esse é o muda. E para fechar aqui, o muda é o de desperdício. Por quê? Aqui nós vimos que eu consigo carregar 4 e estou carregando 2. Se eu cismo de carregar 2 em cada caminhão, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que utilizar mais um caminhão para poder carregar aquelas outras 2 toneladas faltantes. Então dá um desperdício de caminhão. Eu poderia estar carregando mais toneladas, mais coisas. Estou carregando menos coisas, utilizando uma quantidade maior de transporte. Então estou desperdiçando dinheiro, estou desperdiçando colaborador. Enfim, para fechar, qual seria a fórmula disso aqui? Eu ter 2 caminhões ao invés de 3, dividindo a carga para não sobrecarregar. Então, se eu tenho 6 toneladas para carregar, se eu carregar 6 toneladas num único caminhão, eu vou sobrecarregar e eu vou ter os problemas que a gente discutiu aqui. Se eu trabalhar com 2 caminhões, mas trabalhar com esses 2 caminhões de forma irregular, eu também vou ter problema num deles, vou estar desperdiçando. Se eu tiver que contratar mais um caminhão, eu tenho desperdício de grana, de tempo, de pessoas. Então, a melhor forma é você trabalhar com o que a gente chama de conformidade. Quando você trabalha com conformidade, ou seja, eu estou trabalhando agora de forma regular, não estou sobrecarregando ninguém e não estou tendo desperdício de mais um caminhão, de mais um colaborador para trabalhar com aquela mesma quantidade de carga. Então, quando eu consigo equiparar isso, equilibrar isso, colocar isso em conformidade, eu não tenho nem mure, nem mura e nem muda, ou seja, eu não tenho nenhum dos 3 entes do desperdício, eu consigo equiparar e equilibrar o meu processo. Então, essa é a ideia do 5S, é trabalhar sempre com essa visão, que você não está sobrecarregando ninguém, que você não precisa contratar mais funcionários, que você não tem funcionário ao menos, para que você possa ter uma regularidade. Aí você consegue qualidade de vida, você consegue aumentar a sua produtividade, diminuir o custo, você consegue uma série de coisas aí, melhorar o seu processo, trabalhando só olhando. Aqui a gente não está comprando, a gente está olhando, observando o meu ambiente de trabalho. E aí eu consigo, já de cara, resolver esse tipo de problema. E olha só que coisa legal, a gente está falando aqui de conformidade. Conformidade é um termo muito utilizado dentro da qualidade total. E quando a gente fala de qualidade total, a gente sempre pensa, eu preciso fazer tudo sempre 1000%. Né? E a gente tem que entender que qualidade, ele primeiro vai de percepção. O que é qualidade para uma empresa pode não ser qualidade para outra, qualidade para uma pessoa pode não ser qualidade para outra. Então, a qualidade é uma coisa de percepção. Mas uma coisa que é padronizada no mundo da qualidade é o que a gente chama de conformidade. O que é conformidade? Eu vou falar estruturalmente porque conformidade é uma razão estatística aqui. Ela é matemática, para a gente entender. Mas, para você entender, a conformidade é você conseguir entregar aquilo que você prometeu. Quando você promete uma coisa e você consegue entregar aquilo sempre do mesmo jeito, aquilo é conformidade. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa ajustar todo o seu processo. Você precisa treinar pessoas. Você precisa otimizar os recursos para que você tenha certeza de que aquilo que você prometeu, você vai entregar. Então, a qualidade total, quando você recebe um selo de qualidade, é exatamente isso. Quando você consegue analisar no seu processo de gestão, de tudo aquilo que você prometeu, vai estar no relatório, você vai conseguir entregar. Então, tem muitas empresas que brigam por isso.
quando você vai fazer uma contratação, quando uma empresa grande vai fazer uma contratação, por exemplo, de uma empresa de logística, ela quer saber se essa empresa tem conformidade. O que ela vai buscar? Ela vai buscar os melhores caminhões, as melhores pessoas, os melhores produtos? Não. Ela vai buscar aquele cara que entrega aquilo que ela precisa de ser entregue. Então, se ele disser que vai entregar 6 toneladas e ele tem apenas 2 caminhões, ele vai entregar essas 6 toneladas que foram contratadas, sempre dentro do prazo, de um ritmo, enfim, que é suficiente para a minha empresa, que é que a minha empresa necessita, e eu consigo ver isso através dos relatórios, através das estatísticas, através das recomendações, através ou seja, de uma série de coisas que vão estar dentro do nosso contrato, garantindo que eu vou conseguir entregar isso. Então, eu tenho conformidade, então eu vou contratar aquela empresa, porque aquela empresa garante. E o que garante isso? Garante o selo de qualidade, que está dizendo lá. Que alguém foi lá, fez uma auditoria nessa empresa, fez todos os cálculos matemáticos necessários, estatísticos, foi lá e conferiu no chão de fábrica se essas coisas aconteciam, passou um tempo lá, um ano, verificando se essa empresa realmente faz aquilo que ela diz que ela faz. Quando depois de um ano ela faz tudo, um ano aí depende do tempo, falando um ano, genericamente falando. Mas depois de um certo tempo que aquela auditoria passa naquela empresa e vê que todos os processos de gestão dela exatamente cumprem aquilo que ela disse que cumpriu no relatório dela, então ele entrega para você um selo de qualidade. E o 5S é uma dessas coisas que faz parte. Normalmente uma empresa que tem um selo de qualidade, ela pratica o 5S. Não só o 5S, a gente tem uma série de coisas que a qualidade total busca, mas o 5S é uma delas. Tá ok? E aí eu tenho conformidade. Essa é a ideia. Bom, e onde e quando surgiu? A gente já deu uma palhinha. Surgiu no Japão o 5S, junto com uma série de outras metodologias que vai ver aqui embaixo, mas mais ou menos no final da década de 50, a Segunda Guerra começou lá em 45, né? Houve aquela coisa toda, aquela explosão, enfim, depois que houve a explosão na Hiroshima e Nagasaki, basicamente acaba ali a Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão está todo destroçado, e aí os Estados Unidos, que tinham uma base militar lá, vendo aquilo tudo e vendo o que eles acabaram causando com o Japão, mandou uma série de especialistas para lá para ajudar o Japão a se reerguer. Dentro deles, uma pessoa muito famosa, muito conhecida no mundo dos negócios, que é o Deming, que foi o criador dessa metodologia aqui, uma das pessoas que esteve por lá ajudando o Japão a se reerguer. O Japão tinha uma, que eles chamam de união de engenheiros japoneses, que era a JIUS, que era uma associação de engenheiros, e reunia todos os grandes engenheiros de grandes montadoras lá, de grandes empresas. Na época já existia a Honda, a Toyota, grandes empresas, a Sony, enfim, uma série de empresas. E esses caras se reuniam sempre ali para discutir exatamente métodos, planejar e tal, de como o Japão iria se reerguer. E nesse lugar é que essas coisas apareciam. É lá que o Ishikawa trazia suas ideias, ele trazia suas ideias, enfim. E ali então foram formando uma série de metodologias, uma série de filosofias, uma série de técnicas e ferramentas que ajudaram o Japão a se reerguer, e até hoje o mundo da gestão utiliza essas metodologias, essas técnicas, essas ferramentas nas suas organizações. Então, junto com o 5S, surgiu o Kaizen, surgiu o PDCA, surgiu a cultura do Lean, fazer as coisas de forma mais enxuta, com menos desperdícios, né? E surgiu o sistema Toyota de produção, que a gente chama de TPS. O sistema Toyota de produção, Toyota a gente conhece, é uma montadora de automóveis, ela é japonesa, ela já existia antes da Segunda Guerra Mundial, mas com a Segunda Guerra Mundial, com essas metodologias, com essas técnicas, ela potencializou e teve um crescimento exponencial desde esse período, tomando basicamente na década de 70, chegando no topo das montadoras, e até hoje, e a gente vai ver aqui, a gente vai passar, tem um textozinho que a gente vai botar aqui, depois eu retorno. Ó, em 2023,
sai uma pesquisa dizendo Toyota, Mercedes e BMW, Toyota japonesa, Mercedes e BMW, montadoras alemães, as marcas mais valiosas do mundo. Ou seja, a Toyota ainda é a primeira ligada às montadoras. Hoje ela perde, na verdade, para a Tesla por conta dos carros elétricos e outras coisas que a Tesla faz. Se tornou a empresa mais valiosa do mundo, mas não só por conta dos automóveis, mas por conta de outras coisas que a Tesla proporciona. Mas em termos de montadora de automóveis, a Toyota até hoje é a maior montadora, a montadora mais valiosa, que vende mais carros, porque a Toyota, pelo menos aqui no Brasil, ela não vende, estou falando em termos de Brasil, mas no mundo também. Mas aqui no Brasil ela não vende carro popular, então quem vende mais carro aqui no Brasil são montadoras que vendem carro popular. Então a gente tem a Fiat, que se destaca, a gente tem a Volkswagen, que se destaca, mas assim, dos carros que a Toyota vende no mundo, se você pegar só aqueles carros, né, que são carros mais, não são carros populares, a Toyota é o que mais vende carro da mesma categoria. Vamos imaginar carro do tipo o Corolla, que se equipara, por exemplo, com o Jetta, com esses carros da Volkswagen, o Corolla vende mais. Okay? BMW também se fala, em termos de Brasil, não tem muita expressão, mas no mundo a BMW tem bastante carro. Oi? Mercedes não tem muito. É mais do que BMW, mas também não tem muito Mercedes. Ou seja, a gente vê ainda mais Mercedes do que BMW, até porque Mercedes também se destaca por conta de ônibus, de caminhões, coisas desse tipo, coisa que a BMW não investe nesse sentido. Então também isso potencializa a venda da Mercedes, né? Nesse sentido. Vamos voltar aqui. Bom, então isso é o sistema Toyota de produção. Foi um método baseado em todas essas filosofias de cultura japonesa que fez com que a Toyota chegasse a ser hoje o que a gente viu ali, uma das maiores montadoras do mundo. Tá? Bom, e quais são então os 5S? A gente só para repetir para vocês lembrarem, que é o CI, que é o senso de utilização, ou seja, você vai descartar aquilo que não é necessário. Então, se não é necessário, descarta. Descarta o quê? Jogo fora, vendo. Eu não preciso ter aquilo, eu não uso. Então, senso de utilização. Eu não uso, de jeito algum, descarto. Senso de organização é você ter aquilo que você precisa no lugar em que aquilo é necessário. Então, isso é organização. Manter o ambiente o mais organizado possível. Ou seja, de você procurar algo, você, na verdade, você nem precisa procurar algo. Você estender a mão e aquela coisa está ao seu alcance. Lembra quando eu falei sobre o Kaizen? Que existem fábricas, inclusive a própria Toyota, que trabalha com pessoas com problemas de visão, na verdade cegas completamente, que elas estão nas suas situações de trabalho, elas conseguem fazer montagem de sistemas, inclusive elétricos e eletrônicos, sem enxergar. Ela simplesmente sabe onde está tudo que ela precisa, ela estica a mão e ela pega o que precisa e ela executa a sua atividade. Então ela não precisa se mexer, basicamente, para poder procurar nada. E as coisas que ela precisa estão organizadas no lugar onde ela já conhece. Então ela consegue fazer o trabalho dela tranquilamente, normalmente. Então isso é um sintoma. Você tem o sexto, que é o senso de limpeza, as coisas estarem limpas. Até para que você precisar utilizar aquilo, você precisa perder tempo limpando para poder fazer a utilização. Imagina, você vai pegar um documento e passar por dentro, está cheio de poeira. Isso aí. Mas você também vai precisar pegar alguma coisa e você não consegue enxergar porque está sujo. Tem tanta poeira que você não consegue ler aquilo que você precisa utilizar. Você não sabe se é o que você precisa utilizar. Para poder utilizar, você tem que limpar. E é isso mesmo. E não é. Porque estava tão sujo que você não consegue identificar. Então, é limpeza desse nível. E limpeza no sentido de, tanto a organização quanto a limpeza, no sentido de não causar um problema, né, de segurança. Você meter a mão em algo que você não consegue chegar por causa da sujeira, tomar um choque, se cortar, enfim. Então, senso é isso, manter o ambiente sempre limpo e livre de sujeira. Então, isso diz respeito ao que a gente chama de ação.
Isso é algo que você mete a mão e faz. Então, isso é ação. E tem dois S que são relativos ao comportamento da pessoa, que é o senso de padronização, que é o Ziketsu, que significa definir padrões para assegurar a ordem. Ou seja, não basta você organizar, você precisa ter um padrão, você precisa definir um padrão para que aquilo continue organizado. Por exemplo, você vai num arquivo, as coisas são separadas por armários, por gavetas, por prateleiras, por definições escritas, está lá uma etiqueta. Então, é desse nível. Você vai no arquivo, o arquivo está lá as gavetas do arquivo, você tem as pastas do arquivo, essas pastas estão numeradas, estão escritas. Você pode trabalhar com código de cores, vermelho é isso, amarelo é aquilo, azul é aquilo outro. Então você bate o olho naquilo, você já sabe do que se trata. Isso é você padronizar. E para fechar, o Shitsuki, que é o da disciplina. Porque se você não criar uma disciplina, se não criar uma rotina de fazer aquilo sempre, vai ser o que o desenho da imagem falou. Você vai fazer só por uma mera formalidade. Alguém implantou isso aqui, eu faço, todo mundo viu, achou bonito, amanhã você já não faz mais. Então você precisa ter uma disciplina para que esse 5S seja perpetuado, para que você melhore a cada dia. Porque você fazendo isso todo dia, a tendência é que você melhore. Por quê? Você criou um tipo de padronização. Se você faz sempre isso, você vai ver, opa, eu posso fazer isso diferente, para ficar melhor, para ficar mais prático, para ficar mais fácil. Se você organizou aquilo numa determinada prateleira e tal, opa, mas eu consegui ver que se ele ficar mais embaixo, fica mais fácil para eu pegar, porque isso uso com mais frequência. Na verdade, no início que eu organizei na prateleira de cima. E toda vez que eu tenho que pegar, eu tenho que pegar a escada. Só que esse eu uso com mais frequência. Se eu uso com mais frequência, eu boto ele mais para baixo. Como eu uso com menos frequência, eu boto mais para cima. Então, percebe? Então, eu vou criando, se eu não prestar atenção nisso, não melhorar nisso, eu vou tendo problemas com o transporte, vou ter que transportar coisas junto a outras, uma escada, pegar a escada para cá, de movimentação, porque eu vou ter que sair para pegar a escada e voltar, coisas que se tivesse em mãos, eu já executaria de uma forma mais rápida, mais prática. Então, ver quando desperdiça uma coisa boa, você não pensando só na organização, você já perde produtividade ali. Então é isso. Isso é comportamental, disciplina e padronização, para você criar esse hábito, essa rotina, para fazer o tempo inteiro. Ok? E aí eu trouxe só umas imagens para a gente ver como era antes e como ficou depois. Isso aqui é uma sala, né, um laboratóriozinho eletrônico, e aí você vê como ele estava montado, distribuído as coisas, e como ele ficou depois de uma simples organização, limpeza, enfim. Essa é a ideia. Aqui uma chargezinha mostrando exatamente também que o show de fábrica antes do 5S e a fábrica depois do 5S. Aí você fala assim, mas isso aqui não existe. É só você entrar numa oficina mecânica normal do teu bairro. Quando você entra na oficina mecânica, você vê, duvido que você vê isso aqui. Quando você olha o box da Fórmula 1, você vê dessa forma ou você vê dessa forma? Então, só para você ver que existe essa possibilidade. Inclusive, eu quero mexer com óleo e não se sujar. Você não vê os mecânicos da Fórmula 1 com a mão suja de óleo. Então, é possível ter limpeza dentro de uma oficina mecânica. Mais um aqui, ó. Aqui você vê o chão de fábrica, não tem nem lugar para você passar. Aqui você organizou a mesma fábrica, só que você criou um corredor onde você consegue pegar e enxergar as coisas de cada uma no seu box. Então fica muito mais fácil, tanto para você transitar, para você não ter problema de repente de se machucar, passando no meio desses transformadores eletrônicos, e você consegue ter um caminho aqui para você poder transitar. Aqui mais uma chargezinha, também mostrando o antes e o depois, sem o 5S, como é que era. Aí você vê aqui as caixas tudo largadas no meio do caminho, o chão aqui, ó, em falso. Você não tem um caminho certo para passar, que é as caixas no meio do caminho. Quando você organiza, ó, você criou aqui os caminhos para que você possa passar. Se tiver que passar com o carrinho, você consegue passar. As caixas de ferramentas organizadas. Olha só a diferença.
Então é isso. Essa área aqui a gente chama de Gemba. Isso aqui que é o Gemba. Ok? Aqui também é o Gemba. É o laboratório, é a área de trabalho. A gente chama de Gemba. Aqui, ó. Eu falei das ferramentas organizadas e tal. Imagina, numa sala como essa, que eu quero uma chave de fenda. É muito comum, eu sempre ver, estando com o carro na oficina, o mecânico fala: caramba, cadê a chave e tal? E aí o cara não sabe onde está, vai procurar o mecânico que pegou, porque só tinha uma chave, e quando ele terminou de usar, ele não botou no lugar que tinha que usar, então deixou debaixo do carro, o cara vai procurar lá, chave de fenda, de casa, seja lá o que for. Perde um tempo do caramba. Se você tem esse hábito, essa disciplina, o cara, não é que o cara não vai pegar, tá? Só tem uma ferramenta, mas se você pega aquela ferramenta, usa, e ao terminar essa ferramenta, você coloca no local, caramba, não tem problema. Eu vou um exemplo prático disso aí. Tem vezes que a gente vai procurar lá na academia para malhar o pezinho e a gente não encontra. Por quê? Tudo bem, a pessoa pode estar utilizando, só que a pessoa utiliza e deixa onde ela utilizou. Aí você às vezes quer usar um pezinho, você quer procurar um puxador lá, uma manete para puxar, você não encontra, porque a pessoa acabou de utilizar e ela foi em qualquer lugar, não está no lugar onde deveria. E aí você perde tempo procurando. Então é isso, antes e depois como é que fica mais fácil? Se eu quero um alicate, está tudo aqui. Se eu quero uma chave de fenda, está tudo aqui. Muito fácil de usar. Está limpo, organizado, fácil de enxergar. Mais um aqui, ó, o antes e depois. Nota que ele prima muito pelas sinalizações do 5S. E você sinalizar os espaços, marcar, para que você não tropece, não passe por cima, não se machuque. Para deixar as coisas separadas, da maioria das vezes o ambiente fica mais livre para que você possa transitar. Okay? Mais uma vez o escritório montado aqui, ó, com a mesa, está mexendo aqui durante para organizar, e pronto, a mesa organizada. Aí você vai falar: pô, mas eu vou ter que trabalhar com a mesa assim. Não, quando você estiver trabalhando, você vai ter que estar com as coisas no lugar que você está trabalhando. Mas também não é para você trabalhar, botar tudo que você nem vai utilizar, colocar tudo em cima da mesa que você não está utilizando naquele dia, e depois esqueça tudo. Aí no outro dia você vai trabalhar com outra coisa, você vai botar mais coisa em cima daquela mesa. E aí vai chegar um ponto que vai ficar aquele exemplo que eu mostrei na primeira imagem que a gente viu. Está tudo em cima da mesa, você já não usa mais, você está procurando, já não sabe mais o que é. Aí uma coisa que você precisa usar hoje, você já não sabe mais onde está, aí tem que procurar no meio da papelada, está tudo misturado. Então é isso. Computador. Minha área de trabalho. Minha área de trabalho é o computador utiliza as coisas do trabalho no dia a dia. Você precisa organizar também. A sua tela aqui. Como você vai achar que você quer usar? Acha o Word aqui. Você dá 2 cliques. Acha a página que você quer aqui no meio dessa confusão. Não dá, né? Aqui. Como é que você acha a coisa aqui dentro? Complicado, né? Tem gente que deixa a área de trabalho exatamente dessa forma. Agora, não seria melhor estar assim? Olha que beleza. Só que assim também não tem nada para você trabalhar. É lógico que precisa estar nas partes quadradas. A sua área de trabalho, a minha, por exemplo, está sempre limpa. Eu tenho coisas básicas que eu boto aqui embaixo, que são os cursos com mais frequência. Mas normalmente ela está limpa assim, está zerada. Porque eu guardo nas pastas, eu não fico largando tudo no meio do caminho. Mas você pode deixar assim, está todo mundo organizado, todo mundo no cantinho, só aquilo que você efetivamente usa. O que eu não uso, eu crio uma pastinha e boto para dentro dessa pastinha. Aí a coisa que eu uso com frequência, eu dou um nome para essa pasta. Se é bagunça, que eu não sei, vou usar depois, eu boto outros, mas jogo tudo ali que é outros, que eu não sei o que é, jogo ali para dentro. Toda vez que eu não sei o que é, eu vou na pasta do outro, assim que está ali outros. Enfim, você cria uma metodologia para você organizar a sua área de trabalho, para ficar fácil você achar as coisas que você deseja executar. Você ganha produtividade. Ok? Bom, isso aqui eu já mostrei para vocês, que é a respeito da montadora. Por que eu mostrei? Por que eu trouxe isso aqui? Porque é muito comum alguém falar assim: não, mas eu sou organizado dentro da minha desorganização. Eu sou produtivo na minha desorganização. Deixa desorganizado desse jeito porque eu entendo. Legal. Você é a Toyota? Se você falar para mim que você produz tanto quanto a Toyota produz,
produz desde 50 até hoje, com lucratividade, você não é uma montadora, vendendo mais carro, eu concordo contigo que você pode deixar assim. Se você não me provar que você é igual a Toyota, cara, eu uso o 5S. Porque a Toyota provou que usando o 5S e outras metodologias de organização e de gestão, ela chegou no que ela é. Se você não é, então, desculpa, vira Toyota. Vai fazer o que a Toyota faz. Então eu trouxe isso aqui exatamente para mostrar. Se você não é isso aqui, tornou a maior montadora, tornou o maior vendedor, tornou com a tua bagunça, então porque a tua bagunça não está dando certo. Essa metodologia, essa sua percepção de organização do desorganizado está errada. Tem alguma coisa errada nisso aí. Se você não está produzindo o que deveria produzir, achando que estando desorganizado está legal para você, você está com uma percepção errada. É melhor você ler, se instruir, se utilizar como espelho quem deu certo, pô. Quem deu certo. Usa como espelho quem deu certo. Aí a gente vai ver que não é só a Toyota. Hoje o mundo inteiro usa o sistema Toyota. Hoje o mundo inteiro, que tem organizações gigantes, usa 5S, usa OKR, usa planejamento estratégico, usa Kaizen, usa melhoria contínua, usa qualidade total. Pô, não deve estar errado, não é possível. Todo mundo que é gigante usa. Aí você é pequeno, não, porque eu estou bom na minha organização. Tem uma coisa errada nessa concepção de vida. Bom, e como tornar isso uma realidade? Como tornar isso uma realidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar os 3 S ou vou aplicar os 5 S. E no meio desse caminho apareceram outros S. O 5S é lá do Japão da década de 50. Daí no meio desse caminho inventaram alguns outros S que eu também acho importante, por isso eu trouxe para vocês. Os 5 S vocês já conhecem, né? Mas o que acontece? Existem mais 3 S. Na verdade existem 10 S hoje. Mas o que são esses outros S? O senso de determinação e união. Você acha que é importante a determinação pessoal, mas também do grupo, na busca de um objetivo? Na busca de implantar, por exemplo, o 5S. Se não tiver um senso de determinação e de união, você não conquista o 5S. Um senso de capacitação, educação e treinamento. Se não houver esse senso, isso precisa ser contínuo o tempo inteiro, que aprendizado é fundamental. Se a tua empresa não estiver disposta, não tiver com o coração ensinável, não vai. Então, acho importante o Shido também. O senso de economia e combate aos desperdícios. Porque não adianta simplesmente você saber que existem 7 desperdícios, se isso você não enraizar em você, isso com o senso de saber que isso traz economia e que esse desperdício traz prejuízo. Se você interiorizar isso, você vai querer fazer dessa forma. Porque você sabe que você vai ter lucro no futuro. Bom, aí você tem mais outros 2, que é o senso dos princípios éticos e morais. Porque não adianta você fazer 5S e você não ser ético e não ser moral. Aí a gente não está falando de uma ética da função e da profissão, porque cada profissão tem a sua ética, cada profissão tem a sua moral. É lógico que ética e moral dentro das funções, das profissões, elas são baseadas numa ética e num senso moral universal. Lógico, não vai fugir disso. Mas a gente está falando de algo pessoal, você tem que fazer aquilo que é seu. E nem sempre a ética de uma profissão condiz com a tua, com os seus princípios, com os seus valores. Por que eu vou trabalhar naquilo? A empresa, ela traz os princípios éticos e morais dela. Às vezes o que ela escreve como senso de princípio de moral não é aquilo que você acredita. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa de bebida. Não é mais o que eu acredito. Então, o senso de moral dela e de ética, apesar dela estar dentro dos padrões universais, não é aquilo que eu acredito. Então, por que eu vou trabalhar numa empresa dessa? Então, se a empresa promover coisas ali dentro, por mais que sejam coisas boas para os colaboradores, eu sei que o que ela produz prejudica pessoas. Então, é preciso ter um senso de princípios éticos. E o senso de responsabilidade social. Saber que aquilo que você faz, que a tua empresa faz, ou que os colaboradores da sua empresa vão fazer, tem um senso de responsabilidade. Porque se você não estiver preocupado com isso, tanto a responsabilidade social, mas também a responsabilidade ambiental. Se você sabe que aquilo que a sua empresa faz denigre o meio ambiente, e você está deixando isso como legado para gerações futuras, saber que
as pessoas não vão ter mais água para beber, as pessoas não vão ter mais água para respirar. Será que isso é uma coisa legal? Então a gente precisa ter e pensar quando você for trabalhar o 5S da tua empresa, se é isso. Porque não adianta falar, vou fazer uma limpeza na minha empresa. Aí eu pego todo o lixo da minha empresa e jogo no rio que tem do lado. Eu limpei a minha empresa, mas sujei o meio ambiente. Então, é sobre isso. Vamos pensar. Bom, e aí chega a prática. Eu preciso executar isso na prática. E aí, assim, a gente vai dar uma passada por aqui, mas esse material, como eu sempre faço, eu mando para vocês. Então, se você quiser praticar o 5S na sua vida pessoal, ou praticar o 5S na sua empresa, você pega esse material e olha as etapas de implantação para que você possa implantar isso na sua empresa. Então, as etapas são essas: desenvolver um programa de auditoria. Se é possível um programa de auditoria, antes de eu implantar o 5S, eu preciso saber como a empresa está. Então, você vai auditar ela. Como é que ela está com relação a esses S? Vou fazer um levantamento. Traço os objetivos depois. Defino que problemas essas coisas que não estão dentro do 5S estão causando para a minha empresa. Problemas de tempo, de transporte, de movimentação, de defeito, de desperdício, ou seja, eu levanto aquele sério de desperdício e vejo isso que está acontecendo na minha auditoria. Do 5S, então defino os problemas. Eu também não preciso atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Porque eu posso fazer esse trabalho particionado, não preciso botar os 5S como uma tacada só. Eu posso ir conscientizando minha equipe, minha empresa, aos poucos, e ir fazendo os treinamentos também aos poucos. Vamos treinar o primeiro S, agora vamos implantar esse S, agora vamos treinar o segundo S, vamos implantar o segundo S, pode ser feito dessa forma também. Bom, aí você cria um checklist para a sua auditoria. Você faz uma coleta e análise de dados, que é o que? Você fez a auditoria, você precisa anotar isso tudo. Desenvolver um relatório. O que é o relatório? O relatório você vai dizer como está e depois você vai dizer como você quer que fique. A gente chama que é exit to be. Como está e para onde vai. Com a aplicação do 5S. Isso precisa ficar claro, porque as pessoas se empolguem em fazer. Porque as pessoas estão vendo que tem um problema, mas elas não têm ideia de onde isso vai dar, elas vão se colocam à disposição para fazer. Isso está claro. Aí você aplica o 5S. Depois você monitora e controla. E aí é o que? Aquela padronização e aquele senso de disciplina que você está fazendo o tempo inteiro. E aqui nesse controle e monitoramento, a gente tem que conhecer o Kaizen. E o Kaizen é o quê? É fazer isso continuamente para que você melhore 1% a cada dia. Então sempre tem que ter ligado o Kaizen. O Kaizen é uma filosofia que tem que estar na pessoa o tempo inteiro. Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui são as etapas. Aí aqui a gente vai fazer, são perguntinhas que você vai fazer na aplicação de cada senso. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero aplicar o SEI, que é o senso de organização, liberação e utilização. Ou seja, aquilo que eu realmente vou utilizar. Vou começar por essa técnica. O que eu faço? Jogo fora que não tem mais serventia. O que eu pergunto? Isso é útil hoje para mim? Se for útil, conserta. Não é útil? Descarta. Descarta pode ser tirar do lugar, alugar, vender, enfim. Não vou deixando de lidar. Aí eu faço a pergunta: o que deve ser jogado fora? O que deve ir para o depósito? O que pode servir para uma outra pessoa ou um departamento? O que deve pode ser consertado? O que deve ser vendido? Porque muitas vezes a gente tem coisa que vai descartar ou simplesmente jogar fora. E o amigo do outro lado do departamento está precisando exatamente daquilo. Aí a empresa tem que comprar de novo, porque você não fez esse levantamento. Se você faz, acabou. Você sabe que está usando o que, você pode reaproveitar. Se você vai aplicar o SINTOM, que é o senso de ordem, arrumação e organização, que é o seguinte: mantenha as coisas no seu lugar e os espaços organizados, ou seja, garantir que está tudo organizado e cada coisa no seu lugar. Organizar traz mais espaço, mais conforto e mais tranquilidade. Você vai mais tranquilo, você está tudo no lugar. Que perguntas você vai fazer? Há um lugar para cada coisa? Se não há, vamos criar. Cada coisa está no seu lugar, porque às vezes tem lugar para essas coisas, você senão não bota. Então você vai fazer isso. Cada coisa, após o seu uso, está em seu devido lugar?
Porque às vezes a coisa existe, o lugar, a coisa está no lugar, mas tem um indivíduo que pega e não devolve para o lugar. Então você tem que observar se isso existe, porque às vezes tá lá, tem tudo para dar certo, mas tem aquela figura que faz dar errado. E aí só depende de acertar essa pessoa. Temos o necessário na quantidade certa e na hora certa. Porque é o seguinte, se você tem 2 pessoas na sua recepção que precisam utilizar a caneta em um determinado momento, se você tiver uma caneta, vai dar ruim. Tem que ter pelo menos 2 canetas. Você tem que se certificar disso. Grampeador, papel, furador, sei lá, qualquer coisa, chave de fenda. Tem 2 carros para ser consertados, os 2 precisam de chave de fenda, só tem uma, aí vamos esperar o cara acabar com a chave de fenda, se não acabar, então não conserta aquele carro naquele dia, então vamos consertar o outro. Então tem que dar tempo a essas coisas. É lógico que eu não vou comprar determinadas ferramentas que são de pouco uso. Se é uma ferramenta de pouco uso, que eu uso esporadicamente, não há necessidade de você ter um para cada carro que você vai consertar, você vai ter um só. Mas, por exemplo, aquela maquininha de tirar pneu. Você não precisa ter um monte daquilo ali para cada carro que entrar, nem para cada pneu. Porque você não vai ficar tirando o pneu de carro o tempo inteiro. Se tirou o pneu, acabou. Então vai ficar parado lá até você acabar de consertar o carro. Depois você vai usar só para colocar. Você não precisa ter um monte daquilo, você vai ter uma. E assim vai. O pensamento é esse. O 6 é o senso de limpeza. Mantém as coisas limpas e arejadas. Limpeza estimula a higiene, promove a saúde e inspira motivação. Imagina, você trabalha num lugar sujo, empoeirado, isso motiva. Escuro, mal climatizado. Quando você tem um lugar arejado, bem climatizado, bem iluminado, aí iluminou, ferrou, porque você vai ter sujeira, mas está tudo limpo, tudo com cheiro de limpeza. Pô, você trabalha bem melhor no lugar. Então é isso. Aí você vai fazer as perguntas. Tudo está limpo? Houve algum vazamento ou algo derramado? Porque está falando de limpeza, está falando de poeira e tal. Mas às vezes não derrama café e deixa para lá. Derrama tinta de caneta e deixa para lá. Estoura a caneta, larga lá para qualquer jeito. Coisas desse tipo devem ser olhadas. Estourou a pilha do negócio lá, aí está escorrendo lá em cima do equipamento eletrônico, aí passa para os documentos, começa a sujar tudo. É assim. Cada coisa, após o seu uso, foi limpo, é claro que a gente tem que observar se a gente suja aquilo que está usando. Mas, se usou e sujou, limpa. Não vai esperar deixar para o outro pegar sujo. Pedreiro, caso clássico. Nossa, caso clássico. Acaba de usar a pá, deixa para cheio de cimento. No outro dia você tem que comprar outra pá, porque o cimento grudou, você não consegue mais tirar. Balde, então, é um balde por cada dia de obra. Porque o cara deixa metade do balde com cimento, depois você não aguenta nem segurar mais o balde, que endureceu e fica pesado. Então é isso. Acabou, limpa, é na hora. Para garantir que o outro que vai usar não tenha que ter um desperdício de tempo limpando aquilo que você deveria ter feito. Imagina, você chegar ali com o balde cheio, com aquele cimento duro, você tem dinheiro para comprar outro balde, você vai perder 2 horas lá. Só o pedreiro você vai pagar, por exemplo, vamos supor que seja um pedreiro, você está pagando a diária dele, está perdendo 2 horas do pedreiro para limpar o balde. É isso. Bom, CQEX é o processo de padronização, saúde e higiene. Mantém as coisas higienizadas. Quem não cuida bem de si mesmo não merece credibilidade. Então, olha só que coisa interessante. Pergunta que você vai fazer. A empresa possui padrões para a aplicação do 5S? Em um ambiente limpo está proporcionando maior segurança? O ambiente limpo gasta menos tempo com produtos de limpeza e higiene? Tudo foi higienizado? Uma coisa é limpar, outra coisa é higienizar. Tem coisas que precisam ser higienizadas antes do uso, porque senão dá problema, doença, enfim. Principalmente são coisas que você usa em pessoas. Aí a gente está falando, por exemplo, de clínicas, de hospitais, não basta só limpar. Você tem que higienizar e até esterilizar, né? Faz parte da higiene. Então, tem certas coisas que precisam ter um cuidado ainda maior. Tá? Então, são essas coisas que tem que prestar atenção. No que eu estou trabalhando? Às vezes não é necessário só limpar. Shitsu, que é o senso de disciplina ou autodisciplina, mantém a ordem conquistada. Ou seja, você aplicou o 5S, agora eu preciso manter isso. E como eu vou manter? Faça o que tem que ser feito mesmo que ninguém veja. Isso é fundamental, porque ele não faça aquilo, né? Só faça aquela limpeza por
por cima, o pessoal está vendo legal, mas dentro da minha lata de lixo e papel dentro da gaveta, enfim, estou escondendo a sujeira debaixo do tapete. Não, não é isso. Você tem que ter o senso, o bom senso. Quando você tem isso, mesmo que ninguém esteja vendo, você está aplicando. E aí a pergunta que você vai fazer: há disciplina para manter a ordem, rotina constante e aperfeiçoamento? Os 5S estão na rotina das pessoas. As pessoas seguem fielmente as diretrizes do 5S. Então, são as perguntas que você vai fazer no Shinsuke para você garantir esse senso de disciplina. Ok? Bom, como é que você pode fazer isso também? Cria um quadro, e esse quadro diariamente vai colocar os censos, e as pessoas vão dizer como é que elas estão, as próprias carinhas delas lá. Hoje eu estou bem aqui, a segunda-feira eu participei senso de utilização, na terça não foi legal, está vermelho. Enfim, se bem que as pessoas vão sempre colocar verde, né? Isso aqui é um bom espaço para as pessoas mentirem, né? Mas não adianta as coisas que você vê. Senso de organização. Ela vai botar verde lá, você vai olhar a sala dela, está tudo desorganizado, não está legal. Então ela está mentindo ali. Então são coisas super perceptíveis, mas é legal. É uma brincadeira que as pessoas vão fazendo, e se as pessoas forem honestas e forem colocando, os próprios colegas vão falando: faz isso aqui e tal. Então você pode criar um quadrozinho assim, né? Pode ser por área, pode ser pela organização inteira, e aí tem uma pessoa para fazer essa atualização diária. Você bota uma das pessoas da tua equipe para atualizar esse quadro da empresa toda. Ela vai dar uma passada quando ela chegar na empresa e vai ver: opa, tá legal, centro de utilização, todo mundo só usando na mesa o que ela utiliza. Organização, não, legal, todo mundo tem um verde. Aí segunda-feira foi todo mundo verde. Chegou na terça, dizer que estava organizado, segunda-feira estava tudo normal. Quando foi segunda para terça, já bagunçaram tudo. Aí você vai chegar lá e botar tudo vermelho. Aí um vai olhar para o outro e caramba, vamos embora agora, vamos acertar isso aí. Então essa é a ideia. Acaba tendo uma brincadeira. Bom, e aí a gente fecha esse nosso bate-papo. Tem as referências. Esse material também são normalmente. Na verdade, já mandei, já está lá no grupo. Quem já está por aqui, está sempre, já tem aquele meu link, que eu estou colocando todas as palestras lá, pelo link você já entra, compartilhando no Google Drive, você já pega todos os materiais que já estão lá. Você já pode usar, eu sempre coloco lá tanto a apresentação quanto os outros materiais que eu indico, que eu coloco como referência. Então é só ir lá, pegar, baixar, ler e aprender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. É claro que a gente está falando de uma palestra de 1h30, 2 horas. Mas isso aqui é papo que a gente fica, sei lá, 40 horas conversando sobre esse assunto, se aprofundando cada vez mais em cada item. Quando a gente fala, por exemplo, de padronização, a gente expande isso. O que é padronizar? Como é que essa padronização pode ser feita? Quais são os métodos de padronização? A gente expande isso. Quando a gente fala de disciplina, a gente fala dos métodos. Como é que se conquista uma disciplina? Que tipo de técnicas eu posso utilizar para isso? Enfim, isso tudo são coisas que a gente expande, que a gente abre para poder aprofundar em cada etapa, para as pessoas poderem efetivamente aplicar, criar um sistema lá na empresa e poder aplicar a metodologia. Tá ok? Aqui estão os meus contatos, meu e-mail e meu telefone, se quiserem utilizar, fiquem à vontade para a gente poder trocar ideia. E com isso a gente finaliza. Tá ok? Muito bom, muito bom. Quem gostou, vai na palma! Essa gama de conhecimento. Mas você que está aí pelo YouTube consegue acompanhar as nossas aulas e pode ter um crescimento fabuloso, com certeza. Mas essas aulas, elas também estarão em cursos, terão também mentorias. Então, se você está interessado em conhecimento um pouco mais aprofundado, pode fazer o contato, tá? Que a gente tem aqui a mentoria, tem a consultoria, pode estar te ajudando a desenvolver, a praticar esse método, tá bom? Então, estamos aqui toda terça-feira, na Rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, Espaço Capacitar, seu espaço de treinamento e multi-eventos. Aqui em Campo Grande, fica em Campo Grande esse endereço, ok? Campo Grande, Rio de Janeiro. Então,
Boa noite para todo mundo e até a próxima